Muito boa tarde, bem-vindo ao Justa Causa. Entregou-se à polícia o casal procurado há 6 meses pelo homicídio de uma mulher em Felgueiras. O homem de 46 anos confessou ainda outro homicídio, um crime cometido em Joane, Famalicão, há 2 anos e meio. Um crime pelo qual uma pessoa foi condenada e está presa. É precisamente o sobrinho da vítima. Uma confissão que poderá provocar um volte-face neste caso. Só vale o que for dito em tribunal. Mas, se confirmar perante um juiz, a confissão de ontem de um crime cometido há 2 anos pode vir a alterar o rumo de um processo que a Justiça julgava encerrado. O crime confessado à GNR de Guimarães foi cometido em Joane no final de março de 2012. Uma idosa de 73 anos foi então morta e a investigação concluiu que o autor terá sido o sobrinho da vítima. À RTP, fontes da PJ garantem que está a ser avaliada a credibilidade da confissão. Se houver, de facto, dados novos, a Judiciária admite remetê-los ao Ministério Público, o que pode levar à reabertura do caso, coincidindo com as pretensões da defesa. Se a confissão se vier a confirmar, o que segundo informações da comunicação social do dia de hoje parece que é verdade, aquilo que nós poderemos tentar é tentar fazer uma reabertura do caso, mediante estas novas declarações. Para a defesa, o que aconteceu ontem perante os militares da GNR de Guimarães não surpreende. Estas declarações desta pessoa concretamente são uma surpresa. A não participação da pessoa que está condenada, do meu cliente, do Sr. Armindo Castro, neste caso para nós não é surpresa absolutamente nenhuma, na medida em que o Tribunal, na nossa modesta opinião, se limitou a aceitar como base e como boa uma reconstituição dos factos, não tendo em conta elementos objetivos que demonstravam claramente que o meu cliente não se encontrava em Joane no dia e na hora dos factos. Fontes da PJ, contactadas pela RTP, garantem, no entanto, que a investigação feita na altura do crime recolheu prova sustentada da participação do sobrinho da vítima. O jovem, de 27 anos, que foi efetivamente condenado, terá usado o telemóvel e o cartão de crédito da tia logo após a morte. Em interrogatório policial, o jovem chegou mesmo a confessar o homicídio. Depois, durante o julgamento, remeteu-se ao silêncio. E o casal detido ontem pela Polícia Judiciária é interrogado hoje no Tribunal do Marco de Canaveses. É lá que está a Cristiana Freitas. Boa tarde, Cristiana. Já terminou o interrogatório judicial dos arguidos detidos? Ainda não, os arguidos continuam a ser ouvidos no Tribunal do Marco de Canaveses. O juiz de instrução criminal começou o interrogatório, passavam 10 minutos das 13h30 da tarde, portanto ainda estão no Tribunal a ser ouvidos. Como houve um atraso neste início de interrogatório, uma vez que o expediente do Ministério Público que estava em Felgueiras teve que ser transferido para o Marco de Canaveses. Isto a propósito da reorganização do mapa judiciário. Agora o Tribunal do Marco de Canaveses inclui 8 comarcas e, portanto, esse expediente teve que ser transferido para este tribunal e, por causa disso, só começou a ser ouvido durante a tarde e não durante a manhã, como estava previsto. Como já ouvimos, o homem de 46 anos entregou-se à GNR de Guimarães, confessou 2 crimes. Um deles é a morte de uma mulher em abril deste ano, o outro, mais atrás, há 2 anos, a morte de uma mulher em Joane, em Famalicão. Foi essa confissão que veio criar alguma confusão, digamos assim, uma vez que já havia um culpado, uma pessoa a cumprir mesmo a pena de prisão por esse crime, um jovem de 29 anos que na altura confessou o crime às autoridades, embora se tivesse remetido ao silêncio no tribunal. Mas a esse jovem foi aplicada uma pena de 20 anos de prisão. Entretanto, o Tribunal da Relação atenuou essa pena para 12 anos, mas está a cumprir pena e agora vem este homem de 46 anos revelar que foi ele o autor desse crime, dessa mulher de 73 anos em Joane, em Famalicão. Portanto, estes dados novos podem
dar uma volte-face aqui ao processo, podem levar a que seja reaberto este processo, mas ele está a ser ouvido pelo suposto crime que cometeu em abril deste ano. Portanto, ele confessou esse crime e está a ser ouvido. Só sairá daqui com as medidas de coação que serão aplicadas, caso haja medidas de coação a aplicar, obviamente. Muito bem, Cristiana Freitas em direto do Marco de Canaveses, onde decorre este interrogatório judicial de arguidos detidos, porque neste caso são 2. É meu convidado António Raposo Subtil, advogado. Olá, viva. Com esta confissão, o condenado pelo homicídio, porque esta é uma vertente bastante interessante e nova neste caso concreto. O condenado pelo homicídio daquela mulher poderá ser libertado em breve ou não? Pode, como disse o advogado, e bem, irá, digamos assim, requerer a reabertura do processo com o fundamento num facto superveniente, que é uma confissão que naturalmente precisa, e é preciso que se entenda, precisa de ser documentada. Ou seja, não basta que alguém diga fui eu que pratiquei o crime, para que sem mais, então leva lá a pena. Quer dizer, não há propriamente aqui um efeito de substituição, nem um efeito voluntarista. Portanto, isto pode demorar algum tempo. Pode demorar algum tempo, até porque, pelo que a peça menciona, no próprio julgamento, num primeiro momento, alegadamente terá interrogatório policial hoje, o preso, já condenado, terá confessado, ou pelo menos admitido a prática dos factos, tendo-se remetido ao silêncio num momento subsequente. Pois, qual é o valor da confissão? Aqui no meio o valor da confissão é enfim, total. Quer o do outro, o que está condenado, quer o valor da confissão é total, desde que seja aceite no âmbito, digamos assim, na fase em que está, enfim, em avaliação a pessoa que confessa. Ou seja, se eu aqui confessar um crime, unicamente indicia que poderei ter praticado. Mas não é uma confissão, mas para mim é. Mas para a Justiça ainda não a recebeu, a recepcionou como tal. E tem realmente um valor maior sendo feito em sede de audiência de instrução em julgamento e não em sede de interrogatório, como foi o caso, exatamente, não é? Portanto, e como agora também. Até porque o que é provado na fase de inquérito e instrução deve ser renovado na fase de julgamento, precisamente para não permitir elementos de precipitação, de coação e outros. E a questão é até que ponto é que uma confissão em sede logo de inquérito, no início da investigação, pode ou não inquinar o trabalho das autoridades que investigam? Admito que sim, mas... Porque pode ter sido, ele ao ter, aquele sujeito, ao ter confessado um crime, que agora este também veio dizer que também o praticou... torna mais difícil que esta confissão se sobreponha à condenação. Vamos imaginar que num processo o arguido nega, é sentenciado, nega, recorre, transita em julgado, fica preso e sempre negou a prática do crime. E que alguém vem confessar posteriormente os factos e que tem indícios e há elementos de facto relacionados, de contexto, que levam a que aquela confissão, enfim, seja credível, seja aceitável. Sustentada. Por isso, neste caso, se a pessoa sempre negou, adapta-se melhor a uma situação de que a pessoa confessou ou de que factos relevantes levaram, digamos assim, a ser remetida à prisão depois de ser condenado. É uma situação que não é muito comum, mas não é a primeira vez que ocorre. Temos que depois demora algum tempo... Demora sempre algum tempo. É que a questão é natural que demore também. As próprias autoridades vão aferir a credibilidade desta última confissão. Portanto, neste lapso de tempo, primeiro, como é que se afere a credibilidade de... Portanto, têm que ser recolhidas provas, indícios de... Pelos vistos, os indícios de já foram recolhidos para o outro que foi condenado, não é? Existem casos de pessoas que são, enfim, retiradas da prisão, enfim, para usar uma expressão mais... No outro dia, uma norte-americana teve 17 anos presa... E foi retirada de um dia para o outro. Desde que a confissão ou digamos assim, a prova da imputação do crime a outra pessoa seja de tal maneira evidente que leva à interrupção da medida da pena. Isso é possível ser julgado desta maneira. Não é muito comum. Sim. É muito comum. Às vezes que alguém é apanhado e tem uma filmagem e são recolhidas provas de ADN, o que seja, e que não há dúvidas nenhumas que foi aquele e não o outro. Há um erro de identidade. Obviamente que a pessoa não fica à espera de um julgamento. Mas neste caso, não. Neste caso é diferente. Falou das filmagens. As filmagens, como nós sabemos, também não têm grande valor. Bom, nas situações em que têm esse valor. Na situação inteira. Vamos admitir que é feita a filmagem de várias pessoas, um deles foi incriminado, foi punido, está preso e que se chega à conclusão que não foi aquela pessoa, mas outra, a identidade diversa, que levou à prática de crime. Numa situação destas, obviamente, que pode ser retirado da prisão de imediato se, enfim, o Tribunal, após receber informação suficiente para o efeito, entender que a suspensão dessa medida da pena se impõe em face da demonstração de um erro judiciário.
judiciário. Não parece aqui que esteja em causa o erro judiciário, antes está aqui em causa uma superveniência, vamos admitir, que é alguém Portanto, que o conseguiu Estado não fugir. poderá ser acionado civilmente por parte do homem que está preso e que poderá não ter sido ele a cometer o Posso homicídio. responder isso diretamente. O que não me parece ser evidente um erro judiciário. O que é que poderá ser um erro judiciário? É o erro na identidade. É a prova foi removida ou foi levada ao processo e essa prova era falsa. Ou seja, uma escuta telefónica que foi dada como sendo entre A e B e afinal era o C. E menos, provas, menos investigação. Levou a menos provas ou provas fortes? Ou provas fortes. Não me parece ser aqui o caso. Me parece que a investigação que foi feita levou a um determinado tipo de imputação, houve recurso e enfim, manteve-se a pena e por isso impunha-se a prisão. E agora aparece alguém, não era aquele senhor que lá estava, era eu, foi isso, foi aquilo, não sei o que é que ele disse, mas pelo menos disse o culpado fui eu, enfim, fui eu o responsável. Passado 2 anos e meio. Também há aqui um outro crime e por isso o que há a confissão, no fundo, são 2 crimes. É o homicídio de há 6 meses e o homicídio de há 2 anos e meio. Esse arrastar desta, digamos assim... E o entregar-se e essa confissão poderá servir como atenuante até para a aplicação da medida de coação, porque ele entregou-se. Sim, mas aí não tinha confessado o outro crime, que ninguém sabia que seria a prática dele. Sim. Não sei, é um caso estranho, pode até haver aqui algum problema psicológico, algum problema, digamos assim, que a pessoa é levada à confissão agora tardiamente por pressão, até pode haver arrependimento, a investigação que estava a desenvolver-se quanto a este último crime poderá ter levado, digamos assim, o responsável a avançar mais, dizer não só confessa este como o outro, porque já sabia que poderiam lá chegar, porque esta prova pode ser uma prova relacionada com a outra, haver ligações. Até que ponto é que isso poderá servir ou não de atenuante mais tarde? Eu penso que não foi para merecer a atenuação da pena que confessou 2 crimes. Isso não. Talvez porventura, aqui é uma especulação total, por saber que ao detectarem que ele era responsável pelo primeiro crime, chegariam ao segundo. Poderia haver ali um nexo de causalidade. Nós não sabemos. A ver, vamos. E vamos esperar exatamente qual a medida de coação que será aplicada, sendo certo que, sendo detido, pelo menos o termo de identidade e residência. Isso vai ter certamente, quanto a outra medida de coação, logo saberemos. Vou também perguntar-lhe em relação a outro caso que aconteceu esta noite, que foi uma rixa entre 4 jovens no Cacém, que provocou um morto e 2 feridos, um dos quais em estado grave. O Comando Metropolitano de Lisboa, da PSP, disse que o rapaz morto foi atingido por uma arma branca. A desordem ocorreu ontem, pouco depois das 20 horas, na rua Dona Maria II, e um dos jovens envolvidos acabou por morrer dentro de um café das imediações. A Polícia Judiciária está a conduzir a investigação. Doutora, em relação a este crime, uma rixa que acabou com a morte de um jovem no meio de uma alegada cena de ciúmes. Qual é o tipo de crime que aqui estamos a falar propriamente? Eles também vão ser submetidos a interrogatório. Da maneira que é apresentado, alguém, enfim, ameaçou e depois consumou, através de uma arma branca, digamos assim, uma ofensa mortal, na medida em que, quando, enfim, a vítima se afastou, desceu umas escadas e, ao entrar no café, morreu praticamente naquele momento, ou uns minutos depois. Por isso terá havido uma intenção, alguém que tem uma arma branca, que, enfim, ameaça outro e que depois perfura o abdômen ou, enfim, o coração, enfim, faz um gesto que tende, digamos assim, a provocar o dano de morte, naturalmente que, enfim, poderá estar aqui em causa um homicídio. Não sabemos se foi uma reação em legítima defesa, se do outro lado tinha havido ou não também alguma ofensa. O que é importante aqui é dizer que esta violência, que é uma violência que tem um espaço coletivo, na medida em que havia outras pessoas envolvidas, esta violência ocorre, porventura, por má formação da sua personalidade e algum desequilíbrio, mas também porque há um fácil acesso a armas como esta. E não estamos a falar de uma faquinha, pelos vistos estamos a falar de uma arma branca, o que quer dizer que já tem, enfim, uma dimensão que permite atingir este resultado infeliz. Enfim, mais do que isto não se pode dizer, não podemos dizer que isto é recorrente, temos que enquadrar isto também num espaço social onde as coisas se desenvolveram, esperemos que não seja nenhuma luta entre gangues, não seja uma ocorrência pontual, dramática, mas pontual, esperemos isso. Quero ouvir a sua opinião em relação a outro assunto, é que a Procuradoria-Geral da República está a investigar 2 técnicos informáticos da Polícia Judiciária por alegada sabotagem nos sítios.
Os 2 profissionais estão integrados no Instituto de Gestão Financeira e de Equipamentos da Justiça, em regime de comissão de serviço desde 2012. Joana Marques Vidal recebeu na semana passada o relatório enviado pela Ministra da Justiça, que continha informação de suspeitas efetivas de comportamentos criminais por parte dos elementos intermédios do Instituto de Gestão, que terão ocultado informação à tutela, bem como aos responsáveis da gestão do sistema informático. António Raposo Subtil, isto a confirmar-se poderá ser muito grave, não é? Estamos a falar de uma alegada sabotagem. Bom, eu tenho uma opinião muito clara quanto à questão do mapa judiciário e à movimentação de processos. Eu acho que o problema não tem na base o sistema informático, tem na base uma catalogação de processos e, sobretudo, uma organização interna dos processos e das secretarias judiciais. Aquilo estava acantonado, estava montado de uma forma personalística, era o escrivão que sabia onde estavam os processos, meteram tudo em sacos, meteram a tropa a transportar aquilo em caminhonetes de caixa aberta, descarregaram noutro sítio e aquilo ficou tudo perdido. É evidente que houve um colapso do sistema informático, mas mais do que o colapso do sistema informático é a própria organização de meios. A própria organização de meios foi um disparate total. Quer dizer, ninguém movimenta milhares de processos sem um suporte logístico. Nós não precisamos de uma diretora advogada, nós precisamos de um diretor empresário, economista, gestor para fazer isto. Ou seja, os meios que estão alocados a isto é uma parvoíce total. Sim, mas o que é certo é que a plataforma nós temos um diplomata funcionou como secretário de Estado, temos um antropólogo, doutor em antropologia como diretor-geral, temos uma total disfunção, digamos assim, incapacidade natural destas pessoas para gerirem os meios que António estão. Raposo Subtil, não me parece que 2 funcionários intermédios tivessem conseguido mandar abaixo o sistema. Aquele sistema era um sistema que já precisava há muito tempo de ter o upgrade, de ter a atualização para a dinâmica que hoje se pretendia instalar. Ninguém fez isso. Isto tudo é um esquema montado para encobrir responsabilidades. Sinceramente, não acredito. E para terminarmos, porque o tempo aqui corre muito depressa. Gostava bastante de debater este tempo. Esta suspeita em concreto sobre 2 técnicos de informática requisitados pela Polícia Judiciária, não há aqui uma violação do segredo de justiça ou desta vez o processo é público? Porque está a ser investigado. Está bem, está a ser investigado, mas ainda não é público, ainda faz inquérito, não há uma denúncia que foi feita pela Ministra. Mas sabermos logo que as suspeitas recaem sobre 2 técnicos informáticos que foram requisitados pela Polícia Judiciária? Não há segredo. Eu acho que, como ontem alguém dizia, numa homenagem, o Dr. António Serra Lopes, foi ontem homenageado como advogado com mais de 50 anos, dizia... E 80 anos de idade. E 80 anos de idade, parece 50 anos de profissão, dizia que segredo hoje são os processos que estão desaparecidos. Ou seja, o único segredo de justiça é realmente os processos que estão desaparecidos. Não me parece que esse seja o problema. O que é o problema é conseguir-se colocar como elemento hoje de justificação do colapso do sistema, não informático só, sistema logístico, sistema de apoio, sistema de recursos humanos, e que centrá-lo em 2 técnicos que poderiam ter mandado abaixo do sistema. Parece-me um bocadinho... Isto ainda vai dar muito que falar, certamente. António Raposo Subtil, muito obrigada por ter vindo ao Justa Causa. Foi o Justa Causa, regresso amanhã, à mesma hora. Boa tarde, até lá.